estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Mas antes, vamos relembrar alguns cuidados. Você tem ficado em casa? Se precisar sair, tem usado máscara? E cuidado da sua higiene. Lembre-se de lavar bem as mãos e usar álcool em gel. Agora, nós vamos chamar a professora Fabiola para que a gente possa fazer a reflexão da aula de hoje. Olá, estudantes! Vamos à nossa reflexão de hoje? Eu trouxe para vocês o provérbio africano: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Relacionem a mensagem desse provérbio com a imagem. Pensaram sobre isso? A reflexão de hoje é sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso compromisso e envolvimento ao educar alguém. Somos, e qualquer pessoa é, capaz de gerar e compartilhar saberes. E também temos responsabilidade sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento, sobre as coisas que falamos. Nós somos capazes de ensinar e aprender em qualquer lugar, em qualquer situação. A educação não está restrita à escola ou à sala de aula. Sendo assim, vamos assumir esse nosso papel de cidadãos de uma cidade educadora e cuidar com o nosso envolvimento de educar os outros. E a partir dessa reflexão, a gente retoma as nossas aulas de língua portuguesa. E vamos retomar com o vídeo sobre a história de Coco Verde e Melancia. Falta um trechinho que a gente precisa conhecer ainda. Vamos lá? Dá licença, minha gente, vim aqui só para cantar. Por favor, preste atenção. Peço para me escutar. Eu cheguei de muito longe para tocar nessa festança. Trouxe o peito carregado de certeza e de esperança. Atravessei o sertão. Comi pedra e pó na estrada. Subi morro, cortei mato. Levou tempo a caminhada. Mas uma coisa eu garanto, isso de qualquer maneira. Prometo que vou contar uma história verdadeira. Não se trata de mentira, fantasia ou ficção. Vou falar da vida mesmo, não tem nada de invenção. Era uma vez uma moça que gostava de um rapaz. Sem ele, ela não vivia, sem ele, não tinha paz. Também para o moço, a tal moça era a prenda mais querida, era a pedra preciosa, era a luz da sua vida. Ia tudo muito bem, mas o destino é cruel. Às vezes transforma em lama o que podia ser céu. Acontece, minha gente, que o pai da moça era rico. Não gostava do rapaz, nem daquele namorico. Queria que ela casasse com filho de fazendeiro, gente rica, poderosa, bolso cheio de dinheiro. E o pai da moça deu ordem, proibiu o tal namoro. Para ele, uma coisa assim era até um desaforo. Então, os dois começaram a namorar escondido. Ninguém por ali sabia daquele amor proibido. E o tal amor, que era grande, ficou maior, foi mais fundo. Parecia, minha gente, o maior amor do mundo. Para ninguém desconfiar, os dois bolaram um segredo, criaram dois apelidos debaixo do arvoredo: Coco Verde e Melancia. Assim os dois se chamavam, assim os dois se queriam, assim os dois se adoravam. Vai um dia, o pai descobre o tal namoro escondido. Ficou bravo, furioso, ficou tão aborrecido que não quis saber de nada, sem pensar no que fazia. Mandou a filha para longe para morar com sua tia. E de maldade, o safado espalhou pela cidade que a onça tinha atacado, que a filha tinha morrido. Ao saber do acontecido, Coco Verde endoideceu. Pensou em tomar veneno, por pouco quase morreu. Depois partiu pelo mundo, foi procurar sua sorte, foi lutar para ser feliz. Não quis mais pensar na morte. Assim que o moço foi embora, o pai da moça, depressa, chamou a moça de volta. Disse: filha,
escuta essa. Inventou que aquele moço tinha pegado outra estrada, tinha partido contente, ele e outra namorada. A menina ficou triste, foi para a cama, adoeceu, não queria mais viver, por um triz que não morreu. Depois, como estava só, achou que era o momento de escutar a voz do pai e aceitar o casamento. O noivo era seu vizinho, o filho do fazendeiro. O pai da moça queria, o moço tinha dinheiro. E foi assim, acertada, uma festa pro casório. Teve missa, teve dança, teve muito foguetório. Mas no meio da festança apareceu um cantor. Tinha ele uma mensagem de certeza e de esperança. Falou de um tal coco verde, falou de uma melancia, falou do amor que queimava, dia e noite, noite e dia. Falou depois de um encontro, debaixo de um arvoredo, falou que era importante, falou que era segredo. Explicou que coco verde precisava ver de novo, conversar com melancia. E foi assim, ó meu povo, ouvindo aquela mensagem. Melancia, sem ter medo, largou a festa no meio, foi até o arvoredo. Coco verde e melancia, cara a cara, frente a frente, foi uma coisa bonita, foi loucura, minha gente. Os dois falaram de vida, discutiram 1000 assuntos, depois fizeram um acordo. Decidiram ficar juntos. Vou concluir essa história dizendo que está na cara. Quando o amor é verdadeiro, esse amor ninguém separa. Os convidados aplaudiram de pé, acharam uma história muito bonita. O fazendeiro ficou desconfiado. Seria coincidência? Sentiu que ali tinha coisa. Ninguém notou, mas no meio da cantoria a noiva desapareceu. Montada num cavalo, vestido de noiva e tudo, a moça foi galopando até o arvoredo. Ali, coco verde e melancia se abraçaram, choraram e se beijaram. Ali, coco verde e melancia mataram a saudade. Ali, coco verde e melancia tomaram uma decisão. Já estavam todos preocupados quando a filha do fazendeiro apareceu e pediu a palavra. Disse que queria falar. Era importante. Tinha uma dúvida terrível. Precisava fazer uma pergunta. Era questão de vida ou morte. O pai fez cara feia. O noivo estranhou. Questão de vida ou morte? A filha do fazendeiro disse que sim. Contou uma longa história. Quando era pequena, tinha ganhado de presente uma caixinha de veludo. Dentro dela, disse, tinha guardado bem guardadas as suas joias mais raras, seus segredos mais bonitos, seus sonhos mais preciosos. Os convidados escutaram sem compreender o que estava acontecendo. O noivo prestava atenção. O fazendeiro coçava o queixo. A moça continuou. Contou que certo dia, infelizmente, por azar, a chave da caixinha de veludo desapareceu. Disse que ficou desesperada. Disse que virou a casa de cabeça para baixo. Disse que não sabia o que fazer. No fim, continuou. Ela, desanimada, acabou mandando fazer outra chave que fosse capaz de abrir a caixinha de veludo. A moça sorriu, contou que mal a chave nova ficou pronta, foi passear e, de surpresa, debaixo de um arvoredo, encontrou, assim, sem querer, caída no chão, a chave velha. E a moça falou mais alto: gente, preste atenção, minha dúvida é essa. Quero e preciso da opinião de todos. O que é que eu faço? Que chave eu uso agora? A nova que acabei de mandar fazer? E nem sei
se posso usar ainda? Ou a velha, a primeira, a antiga, a original? Os convidados caíram na risada. Que bobagem! Exclamou o noivo. Que dúvida mais sem pé nem cabeça! A solução do problema é muito simples. O melhor é ficar com a chave velha mesmo. É claro, concordou o pai. Também acho, lógico. O mais certo é ficar com a chave velha. Afinal, ela veio junto com a caixa de veludo, acrescentou alguém. Todo mundo concordava. A moça deu 3 pulos de alegria. Foi sorrindo e falando ao mesmo tempo. Contou de Coco Verde, contou de seu amor antigo, contou das mentiras de seu pai. Chorou, contou que passou por um período de grande sofrimento. Pediu desculpas ao filho do fazendeiro. Disse que foi enganada pelo próprio pai. Confessou que seu grande amor era mesmo Coco Verde. Mandou chamar o moço, que estava escondido, ouvindo tudo. O fazendeiro ficou furioso, mas dessa vez não teve jeito. Ali mesmo, o padre anulou o primeiro casamento e casou Coco Verde e Melancia. Quem foi à segunda festa aproveitou muito mais. A primeira foi bonita, mas a outra foi demais. Fim. Muito bem, acabamos de ouvir, né, o complemento da história de Coco Verde e Melancia. Gostaram? Conseguiram resgatar na memória lá o início dessa história? Como será que se desenrolou esta narrativa? Para nos ajudar a organizar as ideias e também a perceber que uma narrativa ela tem uma ordem, uma organização, nós vamos para o nosso momento da leitura. E dentro do momento da leitura, nós vamos ver como os fatos desta história, eles estão organizados. Confira aqui. Então, a narrativa, ela está organizada na situação inicial, que é a primeira parte que nós ouvimos na aula anterior. Em seguida, nós temos o conflito, que também estava na aula anterior, e aí foi se desenrolando para o clímax, que é aquele momento em que a gente pensa, o que será que vai acontecer agora? Após esse conflito, o que acontece? Não é mesmo? E aí, nós vamos para o desfecho, que é a parte final da narrativa dessa história. Então aqui nós conhecemos os 4 momentos em que essa narrativa está organizada, certo? É como se a gente pensasse num filme, ou até mesmo ali, né, no desenrolar de uma novela, por exemplo. Sempre tem estes momentos. Como se inicia, né, essa história, o que acontece, qual é o conflito, qual é o problema a ser resolvido, o clímax, a tensão, né, como será? Será que vai se desenvolver de uma forma positiva, negativa? E em seguida o desfecho, para a gente saber de fato o que acontece com cada um dos personagens envolvidos neste enredo. Então, para a gente fazer análises mais profundas, eu vou trazer trecho a trecho, para que a gente possa perceber os detalhes que compõem cada uma destas etapas, né, desta organização da narrativa. Vamos para a primeira. Então vamos relembrar lá do texto, da história, agora transformando a parte oral na escrita. Então a situação inicial se deu assim. Era um fazendeiro muito rico, dono de terras, usinas, gado e enormes plantações. O homem tinha também uma filha, que era a coisa mais linda. A menina estudava na escola da cidade. Lá, conheceu e começou a gostar do colega de classe. Onde um ia, o outro estava. Onde um estava, o outro ia. Acontece que o menino era pobre. O fazendeiro soube da amizade da filha. Soube que um não largava do outro. Soube que os dois passavam o tempo todo juntos. O homem não gostou nem um pouco. Falou com o professor, mandou a menina mudar para o período da tarde.
Assim, achava ele, os dois, sem se ver nem se encontrar, acabariam esquecendo aquele amor. Mas como a menina gostava muito do menino e o menino gostava muito da menina, os dois fizeram um plano. Num pé de serra, no caminho da escola, tinha um arvoredo. Seria ali o lugar secreto dos dois. O combinado era que sempre que um deles, voltando ou indo para a escola, passasse por lá, deixaria uma carta escondida. Para o caso de alguém descobrir as cartas, inventaram 2 apelidos. O menino passou a ser Coco Verde e a menina passou a ser Melancia. Essa situação inicial nós já conhecemos. Inclusive analisamos que o nome da história tem relação direta com o nome dado aos personagens, né? Que, para não serem descobertos, se apelidaram de Coco Verde e Melancia. Mas essa situação inicial, então, destaca para nós aqui quem são os personagens dessa história, quem fará parte dessa história e também o local aonde ela acontece. Vamos ver? Então, analisando ali a situação inicial, nós já sabemos que teremos ali nessa história o dono de terras, que é, né, um homem, e também o fazendeiro. Estamos falando aqui do pai, né? Do pai de quem? Da menina, certo? Da filha deste fazendeiro. E também temos, então, além do pai ali, né, que é um dos personagens, a menina, a filha, e também temos o colega desta menina, né, o colega de classe, que é o menino. Que logo mais adiante, nessa situação inicial, a gente descobre que a menina passou a se chamar, né, Melancia e o menino, o Coco Verde. Destacamos aqui, então, personagens. O pai, que é o fazendeiro, a menina, que teve como apelido Melancia, e o menino Coco Verde. Onde essa história acontece? Você consegue descobrir nesse texto? Olha só. Ela acontece num pé de serra e especificamente num lugar que eles chamaram ali de seu lugar secreto, poderíamos dizer assim, onde eles se encontrariam sempre, que seria o arvoredo. Como sempre, descobrimos algumas coisas em relação à língua portuguesa, à história, né? O nosso próprio objeto de estudo. E agora a gente vai fazer o registro. Pegue seu caderno e vamos organizar a tarefa agora. Então você vai escrever lá a data de hoje e em seguida vai escrever quais são os personagens principais dessa história. Então, um menino, uma menina e o seu pai. Se você preferir escrever o Coco Verde, a Melancia e o seu pai, também é válido. Em seguida, você vai registrar onde a história acontece, qual é o local, né, em que se passa essa história. Então, numa fazenda, ao pé da serra e, se você quiser completar ainda, né, embaixo de um arvoredo. Vamos registrar e a gente volta já já para continuar a análise da história.
Conseguiu fazer o registro? Então vamos analisar agora a próxima parte, que é o conflito. Quando a menina voltou para casa, o pai, sem avisar nem explicar coisa nenhuma, disse a ela que arrumasse as malas. Explicou que ela ia fazer uma viagem. Mandou a filha morar na casa de uma tia que vivia longe, do outro lado da montanha. Pensam que me enganam? Dizia o fazendeiro com o charuto na boca. Em seguida, mandou matar um bode velho, pegou um vestido da filha e encheu de sangue. Colocando o bode num caixão, mandou espalhar a notícia de que sua filha, voltando da escola, tinha sido atacada por uma onça e, infelizmente, tinha morrido. Quando soube da notícia, o rapaz deu até risada. É mentira! Muito bem, temos aqui o conflito da história. Qual seria ele? Vamos analisar? Podemos dizer que o conflito acontece quando o casal está se conhecendo, acontece a separação do casal ou o casal está se reencontrando. Quando o pai resolve, contar esta mentira, qual a intenção deste pai? Acertou quem pensou, e indicou que acontece a separação do casal. Então, neste momento, a intenção do fazendeiro, deste pai, é separá-los, mesmo que para isso ele tenha inventado uma mentira. E aí, vamos ao clímax. Durante 3 anos inteiros, o moço viajou pelo mundo, conheceu novas terras, teve vários empregos e acabou virando um negociante. Conseguiu ganhar muito dinheiro. Um dia, sentiu saudade da família. Pensou na mãe, pensou no pai, achou que precisava voltar. Quando chegou, ficou espantado. Soube que a moça, a filha do fazendeiro, ia se casar. Só então, o moço ficou sabendo do truque do fazendeiro para afastar os dois. Soube também que depois de 1 ano na casa da tia, a moça voltou e seu pai mentiu de novo. Contou a ela que o moço tinha arranjado outra namorada, tinha casado e ido embora. Cheio de dor e de raiva, o moço sentiu que precisava falar com Melancia de qualquer jeito. Sabia que se aparecesse na fazenda, podia até ser morto. Pensou e pensou muito. No fim, chamou um amigo seu, um violeiro. Os dois combinaram um plano. No dia do casamento, no meio da festa, a casa do fazendeiro cheia de gente, parentes, amigos e convidados, apareceu um homem a cavalo. Disse que era tocador de viola. Queria cantar em homenagem aos noivos. Todo mundo gostou da ideia. Muito bem, chegou aquele momento de tensão.
o clímax da história, o momento em que a verdade poderá ser revelada. Vamos descobrir qual é o resumo desse clímax? Podemos dizer que o clímax acontece quando a verdade sobre a vida dos personagens principais acaba aparecendo e Coco Verde decide fazer algo a respeito? Ou o clímax acontece quando o pai, arrependido de suas mentiras, resolve contar a verdade para a filha e pede que ela se case com Coco Verde? Qual das duas frases, das duas afirmações, está de acordo com o clímax? Acertou quem resumiu nesta frase: a verdade sobre a vida dos personagens principais acaba aparecendo e Coco Verde decide fazer algo a respeito. É neste momento que Coco Verde invade lá o casamento, e começa por meio de uma narrativa, de uma canção ali com o violeiro, contar a verdadeira história. E chegamos então no desfecho. Os convidados aplaudiram de pé, acharam a história muito bonita. O fazendeiro ficou desconfiado. Seria coincidência? Sentiu que ali tinha coisa. Ninguém notou, mas no meio da cantoria a noiva desapareceu. Montada num cavalo, vestido de noiva e tudo, a moça foi galopando até o arvoredo. Ali, Coco Verde e Melancia se abraçaram, choraram e se beijaram. Ali, Coco Verde e Melancia mataram a saudade. Ali, Coco Verde e Melancia tomaram uma decisão. Já estavam todos preocupados quando a filha do fazendeiro apareceu e pediu a palavra. Disse que queria falar, era importante, tinha uma dúvida terrível, precisava fazer uma pergunta, era questão de vida ou morte. Contou uma longa história. Contou de Coco Verde, contou de seu amor antigo, contou das mentiras de seu pai, chorou. Contou que passou por um período de grande sofrimento. Pediu desculpas ao filho do fazendeiro. Disse que foi enganada pelo próprio pai. Confessou que seu grande amor era mesmo Coco Verde. Mandou chamar o moço que estava escondido ouvindo tudo. O fazendeiro ficou furioso, mas dessa vez não teve jeito. Ali mesmo, o padre anulou o primeiro casamento e casou Coco Verde e Melancia. Chegamos ao desfecho onde o fazendeiro teve que se conformar com o amor dos dois e Coco Verde e Melancia foram felizes, casando. Agora a gente vai fazer um último registro. Pegue seu caderno para anotar a organização desta narrativa. Vamos lá? Então você vai escrever lá, estrutura de uma narrativa. Vai escrever a situação inicial, o conflito, o clímax e, por último, o desfecho. Vamos lá?
Você registrou aí a estrutura, a organização da narrativa. Mas você sabia que para ela também estar organizada, a gente precisa cuidar o tempo em que ela acontece, em que são narrados os fatos? A professora Fabíola vai explicar para nós como que isso está acontecendo nessa história. Vamos ouvir? Ok. Obrigada, professora Vanice. Depois dessa excelente explanação sobre a estrutura de uma narrativa, agora a gente vai pensar na linguagem utilizada numa narrativa. E é importante a gente prestar atenção na escolha das palavras, não só pelo significado, mas também pela composição que elas fazem umas com as outras na hora de transmitir uma mensagem. Por isso, o trechinho que a gente vai ler agora, também da história de Coco Verde e Melancia, traz a palavra do nosso momento de estudo. Analisando o texto, parte 1. Vou chamar a atenção de vocês para algumas palavras. As palavras que estou destacando nesse trecho. Identificaram? Vamos ler o trecho para localizar essas palavras como a função delas ali. Quando a menina voltou para casa, o pai, sem avisar nem explicar coisa nenhuma, disse a ela que arrumasse as malas. Explicou que ela ia fazer uma viagem. Mandou a filha morar na casa de uma tia que vivia longe, do outro lado da montanha. As palavras que nós destacamos, elas têm a tarefa de exprimir ação. Neste caso aqui, há outras palavras que eu não destaquei, mas especialmente essas três exprimem uma ação. A ação eu posso fazer agora, bater palmas, estralar o dedo, estou falando com vocês, ação, olhando para vocês, me comunicando, tudo isso é ação. Mas na hora que eu transformo essa ação em palavra, que eu exprimo ela escrevendo ou falando, essa ação é classificada na língua portuguesa como verbo. Então eu destaquei aqui 3 verbos: voltou, explicou e mandou. Acontece que os verbos, eles podem ser ditos, eles podem ser expressados em diversos tempos. Tudo isso depende, essa forma de expressar, esse tempo do verbo, depende do momento em que se fala. Nós vamos tomar como referência o momento em que se contou essa história. E aí a gente vai identificar que tempo o verbo está colocado. Primeira frase, a menina voltou para casa. Voltou. O pai explicou que ela ia fazer uma viagem. Explicou. O pai mandou a filha morar na casa de uma tia. Mandou. Esses 3 verbos marcados aqui, se eu pensar no momento que eu estou falando, eu vejo que não parece que eles aconteceram no mesmo momento. A menina voltou para casa. Será que foi algo que aconteceu nesse mesmo instante em que eu pronuncio a frase? Essa é a referência. Quando aconteceu, tem que ser pensado a partir do momento que a frase foi pronunciada. Ok? Vamos avaliar então esses verbos e essas frases mais isoladamente. A menina voltou para casa. Voltou é o verbo voltar. A ação voltar. Quando eu digo voltar, está fora de qualquer tempo. Mas eu posso usar o voltar num tempo passado. A menina voltou lá no passado, voltou para casa. Eu posso também usar no presente, está acontecendo agora. A menina volta para casa. Está acontecendo no momento em que eu falo. Ou algo que não aconteceu ainda, que eu prevejo que irá acontecer. A menina voltará para casa. Então, relembrando, o verbo é usado em determinados tempos verbais. Os tempos verbais dependem do momento em que se fala a ação. Vamos pegar outro exemplo? O pai explicou que ela ia fazer uma viagem. Explicou, verbo explicar. Verbo explicar pode ser usado no passado. O pai explicou, já passou.
O pai explica neste momento, agora, nesta hora. E o pai explicará. Uma ação futura, não aconteceu ainda. Ok? Este jeito de falar o verbo em diferentes tempos é uma flexibilização do verbo, certo? Uma flexão do verbo, desculpe. É quando o verbo é flexionado. Vamos para mais uma. O pai mandou a filha morar na casa de uma tia. Mandou. Mandou, verbo mandar. O verbo mandar pode ficar no passado, o pai mandou. Pode ficar no presente, no momento que falamos, o pai manda. E pode ficar no futuro, num tempo que ainda acontecerá, o pai mandará. Ok? Com essa lembrança sobre os tempos verbais, agora a gente vai prestar atenção que eu posso usar os tempos verbais também dizendo as ações como elas ocorreram e marcando a ação dentro de um diálogo, de uma conversa. E chegamos então noutra parte da análise. Analisando o texto, parte 2. Vamos falar agora de fala, discurso, diálogo. Existem dois tipos de discurso dentro de um texto. Aquele discurso que é feito só pelo narrador e aquele discurso que é feito pelos personagens. Ok? Então, nós vamos observar esses dois jeitos de registrar a fala do personagem. Tanto pode vir só pelo narrador falando, como pelo próprio personagem. Vamos observar? Pegamos o mesmo trechinho e aí vocês vão identificar que tem uma fala aí no meio. Vamos identificar? Vamos prestar atenção? Tentar localizar? Quando a menina voltou para casa, o pai, sem avisar nem explicar coisa nenhuma, disse a ela, olha essa palavra, gente, disse a ela, disse, é um verbo. Naquele momento ele disse a ela e ele falou. Só que quem está contando o que ele falou? O narrador. Então aqui nós temos um discurso que a gente só sabe que alguém está contando sobre essa fala. Disse a ela que arrumasse as malas. Explicou que ela ia fazer uma viagem. Mandou a filha morar na casa de uma tia que vivia longe do outro lado da montanha. Olha o narrador contando tudo que o pai disse, fez, aconteceu. Esse discurso é chamado discurso indireto. Não se preocupe, você não precisa memorizar isso. Você só precisa perceber que é possível identificar que tem alguém falando na história, mesmo que não tenha marcação nenhuma. Ok? Eu estou querendo mostrar isso para vocês. Ó. Disse a ela, tudo isso foi fala do pai. Que arrumasse as malas, que ela ia fazer uma viagem, que ela ia morar na casa de uma tia que vivia longe. Isso tudo foi fala do pai. Só que quem contou pra gente? O narrador. E se fosse o pai falando, como é que ficaria registrado no texto? Vamos observar? Quando a menina voltou para casa, o pai, sem avisar nem explicar coisa nenhuma, disse. Olha o verbo ali de novo. Olha o verbo disse, mostrando uma ação. Só que agora a gente vai identificar a fala do pai. E para marcar a fala do pai, olha esse tracinho aqui. Ele se chama travessão. Quando aparece o verbo, os dois pontos, esse verbo combinado com esses dois pontos estão anunciando uma fala. Só que esta fala também está marcada pelo travessão. Este travessão quer dizer, aqui o personagem está falando. Aqui é a voz do personagem. Vamos observar? Ficou assim. Arrume suas malas. Você vai fazer uma viagem. Vai morar na casa de sua tia que vive do outro lado da montanha. Percebam, a forma como o pai falou aqui aparece bem marcada, bem direta. Por isso, este é um discurso direto. Vou repetir.
Não se preocupe se você não lembra o nome, discurso direto, discurso indireto, isso não é o mais importante. O mais importante é que você consegue ver num texto, quando estiver lendo ou ouvindo, que tem horas que é o narrador contando a fala de alguém e tem horas que é o próprio personagem falando. Se você observar isso na escrita, lembre-se de olhar se tem um verbo de elocução, um verbo que marca que vai entrar uma fala, 2 pontos e o travessão. E aí você está vendo um texto com diálogo, ok? E agora a professora Vanice continua a conversa com vocês. Até a próxima. Muito bem. Vamos agora para a nossa reflexão final. E como na aula anterior, trago aqui mais um trechinho sobre a Carta das Cidades Educadoras para a gente refletir sobre o nosso papel, né? O nosso papel de cidadão na cidade educadora. Vamos ler juntos? A garantia dos direitos da criança, do adolescente e do jovem na cidade passa, em primeiro lugar, por garantir integralmente a sua condição de protagonista da sua própria vida. Devem ser capazes de participar na vida da comunidade por meio de mecanismos representativos e participativos de qualidade ao lado dos adultos e dos seniores, promovendo a convivência entre gerações. Trecho extraído da Carta das Cidades Educadoras. A reflexão que a gente faz nesse momento é: ouvimos a história de Coco Verde e de Melancia. Vimos os protagonistas. E nesse momento, né, que estamos vivendo agora, quem são os protagonistas? É você, sou eu, somos todos nós. Só que nós somos também cidadãos educadores. A sua história pode educar muitos, como vimos lá na reflexão da professora Fabíola. Todos nós temos saberes a compartilhar. Compartilhe com crianças, com jovens, com os adultos e, novamente, seja um cidadão ativo na cidade que educa. Até mais!